E eu queria começar essa palestra aqui, eu queria começar colocando algumas inquietações que eu já venho tendo há algum tempo, e essas inquietações vêm se confirmando com o correr dos dias, dos meses. E vamos ver o que vai ser a Copa. Houve uma campanha, houve uma discussão, na verdade não chegou nem a ser uma campanha, na TV, principalmente na mídia, saiu muito na internet, nas mídias sociais, é uma campanha contra o racismo que se iniciou com um evento que jogaram uma banana para aquele jogador brasileiro que joga na Espanha, qual é o nome dele? Daniel Alves, que ele num gesto de inteligência e essas coisas bastante de sagacidade, ele comeu a banana e alguns lançaram a campanha Somos Todos Macacos. A campanha Somos Todos Macacos repercutiu um pouco mal dentro da comunidade brasileira afrodescendente, porque a pior forma de insulto a um afrodescendente é chamá-lo de macaco. Eu proporia fazer uma nova campanha em relação à Copa, pegando esse gancho aí, Somos Todos Macacos. Tirando o macaco, que eu acho altamente ofensivo, eu botaria outra palavra para nós brasileiros em relação à Copa. Vamos fazer a campanha Somos Todos Idiotas, porque não é possível a Copa do Mundo ter feito o que fez, o que está se desenrolando. Se nós lembrarmos bem sobre a Copa do Mundo, regressarmos a 2007, o presidente, o então presidente, a gente trata por presidente porque a pessoa, apesar de já não estar no cargo, por legislação federal, ele tem direito ao tratamento de presidente. Ou então, presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, fez duas promessas básicas em torno da questão da Copa. Aos brasileiros, ele prometeu que a Copa não custaria um único centavo do dinheiro público. E a FIFA, segundo consta o secretário-geral, Jerônimo Valk, ele teria prometido à FIFA que, ao invés de fazer em 8 sedes, que seria o recomendável segundo o padrão FIFA, o melhor seria fazer em 12 sedes, e que os fatores como distância, locomoção, não seriam um problema, porque toda obra de infraestrutura viária estaria prontas. Então, hoje eu estava vendo aqui, até separei aqui, ali quando vocês saíram, quando vocês chegaram, vocês vão ver um folheto como esse que a OAB preparou, que é uma tabelinha, não tem nada de extraordinário, é uma tabelinha de jogos aqui. Então, eu estava vendo assim, olha, por exemplo, vai ter um jogo do Brasil e da Croácia, aqui dia 12, dia 17 horas, no Itaquerão. Mas haverá no dia 13, o México e Camarões, no Natal, em Natal. Então, pegar esses dois pequenos exemplos aqui, vai ter em Fortaleza, Manaus, Brasília, tudo mais. Então, vamos para não ficar muito longe do que eu quero dizer em relação a isso, vamos imaginar o seguinte, que eu sou um estrangeiro, ou algum de nós é um estrangeiro, e chega ao Brasil em Guarulhos. Eu sou um croata, eu passei por uma guerra, a guerra lá na Croácia. Mas isso faz parte do passado, faz 15 anos, não faz tanto tempo assim. Eu desço no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3, que agora inauguraram um terminal. Ah, falo, bom, tá bem, assim, tem umas tendas, assim, eu acho meio esquisito, porque tem um puxadinho de lona, mas tudo bem, isso faz parte da Copa do Mundo. Ao descer lá, eu pego uma fila de táxi, que vai demorar, assim, em média, se fosse no Recife, a última vez que eu estive no Recife para tomar um táxi, antes da Copa, eu demorei 1h30, faz alguns meses, foi outubro, demorei 1h30 parado, para pegar um táxi ali na fila do táxi. Aqui vai demorar alguma coisa por aí também. Mas tomando o táxi, esquecendo o dissabor do táxi, não é nada para desanimar a gente, eu vou pegar aquela rodovia que sai do aeroporto e vou ver. Depois a rodovia continua do mesmo tamanho, não mudou nada. Trem, não vai ter trem, não tem transporte, não tem metrô, não tem nada. Eu vou caminhar, eu estrangeiro, e o que eu vou ver? Vou ver do lado direito, eu vou ver o CDP de Guarulhos, uma cadeia. Eu vou olhar para o lado esquerdo, vou ver outra cadeia. Não. Aí, mas eu me lembro que o secretário-geral falou, cuidado, o Brasil tem muito bandido. Ele falou, essa semana, falou, hoje, ontem. Eu vou caminhar mais um pouco, mas tem outra cadeia. Mas tem outra cadeia. Eu falei, isso aqui é passageiro. Eu vou cair na Ayrton Senna e eu vou ver o quê? Trânsito. Eu vou cair na Marginal Tietê, o que eu vou ver? Fora aquele rio belíssimo, que é o rio Tietê, o rio Pinheiros ali, que é um rio muito bonito.
E aí eu vou para o jogo, não sei onde eu vou dormir, eu vou para o jogo daqui para Itaquera, que normalmente é uma aventura, não desfazendo de Itaquera, ao contrário, mas que se o bairro não funciona em termos de transporte e mobilidade urbana durante dias normais, o que será numa Copa do Mundo? E o assalto? E a segurança? Mas aí eu, brasileiro, perplexo, eu que faço parte da campanha, eu sou idiota, eu vou falar o seguinte, não, a Copa é bacana, a Copa traz turismo, traz dinheiro, mas meu filho fica doente, eu vou para um hospital, e que hospital é esse? Um hospital padrão FIFA? Eu levo 2 horas de metrô ou de ônibus, eu moro em Ferraz de Vasconcelos, sei lá, algum de vocês devem morar em alguma... Eu moro na zona sul de São Paulo, para chegar no meu trabalho eu demoro 1h30 de transporte urbano apertado. Eu tomo metrô ainda, eu sou mulher, eu tomo metrô ainda, eu estou falando isso porque a gente está fazendo a campanha na Comissão de Direitos Humanos contra isso, e as mulheres estão revoltadas com a questão do metrô, desculpe falar, mas elas são assediadas sexualmente. E a mulher é humilhada, ainda é filmada, o cara humilha a mulher, sei lá, por qual razão não reage naquele momento, se sente desprotegida, enfim, cada um tem sua motivação, afasta, faz isso, faz aquilo. Outro dia até outro dia outro dia estava lá no desculpa falar isso, eu lembrei, um sem vergonha me deu uma encoxada também. Eu falei, porra, eu velho desse jeito, um cara safado, eu dei um empurrão no cara, falei, o que é isso, cara? O que é isso? Mas ali eu já estava disposto a ir para o MMA com ele. Eu falei, vai ter um fight aqui, eu vou para o MMA, não faz mal. Estou velho, mas também levar uma encoxada aqui no metrô, porra, não dá certo, né? Agora eu sou homem, eu sou cretino, fui criado em outra época. Mas uma mulher levar isso, essa humilhação? Então, o que eu quero colocar esses fatos que fazem parte da vida cotidiana, fala de assalto, segurança pública, porque eu sou muito cobrado por questão de segurança pública. Eu dou muita entrevista sobre isso, pergunto, mas fazer o quê, doutor? Investir em educação. Investir em saúde. Mas solução de curto prazo. Bom, só se matar todo mundo. Mais do que está, não dá. Prender mais, não dá. Enganam-se as pessoas que no Brasil não prendem. Prende muito. As cadeias estão superlotadas. Crime em São Paulo contra o patrimônio, roubo, furto e de tráfico está lotando as prisões. Está lotando. A guerra às drogas já foi um fracasso. O que nós temos que pensar não é em futebol. Futebol é uma coisa efêmera. Nós temos que pensar em nós, no nosso futuro. Quantos de vocês, eu estou vendo aqui, olhando assim para vocês, devem ser estudantes e tem que levar uma vida sacrificada, paga uma faculdade cara, quando o filho do bacana vai para a USP e não paga nada. É uma excelente universidade. Tenho amigos lá, meu filho estudou lá. Não que eu seja bacana, é que eu era chato, obrigava meu filho a estudar, só isso. Matava o menino, falei, você tem que entrar, porque eu paguei. Eu também paguei faculdade, foi muito duro para mim pagar a faculdade. Então, quando eu vejo pessoas assim, eu fico pensando nos meus filhos, no futuro. Outro dia, para encerrar esse capítulo, eu tive um episódio muito triste na minha vida. Não porque eu tenha me sentido agredido, mas eu acho que foi uma agressão ao povo brasileiro que eu escutei. Embora teria sido a mim dirigida a agressão, eu fiquei muito triste. Compareceu na Comissão de Direitos Humanos uma família, apresentando a seguinte história, depois eu verifiquei tratar-se de verdade, fiquei sensibilizado. Um menino de 17 anos engravidou a namorada de 17 anos, 16 anos, tudo mais. E foram morar juntos. Pergunto, vocês conhecem alguma história de casamento nessa idade dá certo? Eu não conheço nenhuma. Não dá, é criança, muda a cabeça, é normal, adolescente, engravidou e se sentiu responsável, enfim. Eles desmancharam. E qual a reação de todo menino? A menina, o que ela fez? Foi para casa da mãe, chorou que o cara é um cafajeste, canalha, aquelas coisas que as mulheres falam dos homens, que nem homem não presta, aquela coisa toda. Bom, e o que fez o menino? Como hábito, foi encher a cara. Encheu a cara. E agora, eu tenho um cunhado que disse, a única coisa assim inteligente que ele disse na vida foi essa frase que eu guardei para a vida toda, para aguentar um bêbado, só mais bêbado que ele, porque todo bêbado acha que é engraçado, acha que todo mundo acha graça nele, que ele está sendo o máximo. Não, bêbado é chato, é desagradável, é tudo, é horrível. Uma pessoa alcoolizada é a pior coisa do mundo. Bom, esse rapaz alcoolizado, ele trabalhava na feira, tinha uma faquinha de descascar laranja na feira. Ele viu um chinês passando na rua e gritou com o chinês qualquer coisa. Alcoolizado. Amigo. O chinês pensou tratar-se do quê? De um assalto. Ele não falava o idioma.
Chega, passa na hora, para azar desse menino, passa na hora um tático móvel, leva, ele fica preso 7 meses. O menino tinha emprego, mas o emprego era na feira. Ele tinha residência fixa, morava com o pai. Ele estudava, era um menino bom. Era um menino bom. Eu fui na casa dele, eu fui conhecer. Eu não me envolvo com essas coisas, porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, não posso me envolver num caso específico. Mas eu fiquei tão sensibilizado com a dor daquela família que eu fui. Entrei com habeas corpus, foi negado. Eu fui conversar com o juiz, o desembargador, aqui no gabinete dele. Eu falei, a conversa, ele é muito resistente e tudo mais. Tá? Daí, de repente, no meio da conversa, eu contei tudo isso para vocês entenderem, ele perguntou, por que o senhor está se envolvendo com isso? É só mais um. Por que eu estou me envolvendo com mais um? Fiquei olhando para ele e falei, talvez, para que o senhor, quando sair daqui, desse edifício, o senhor, no seu carro bacana, o senhor não seja assaltado, nem o senhor, nem os seus filhos, porque ali, para onde esse menino inocente foi, é uma escola do crime. E esse menino vai se tornar, ficando lá, vai se tornar uma besta fera, vai assaltar o senhor, vai matar seu filho ou matar a mim. É por isso que a gente tem que se importar. Não é só mais um, não, é um ser humano. Atrás daquele número 1, tem um ser humano. Mas quando o judiciário, uma autoridade pública que vive à custa do nosso trabalho, que a gente paga imposto, analisa o problema da criminalidade como sendo só mais um, o problema é dele, como é que fica? O menino, naturalmente, na audiência de primeira instância, foi absolvido por falta de prova. O chinês não reconheceu, ele admitiu que não conhecia o idioma, e o menino era um coitado. Agora, um coitado no sentido figurativo. Era um menino que não fazia, inofensivo. O nome dele era Paulinho, pequenininho. Você imagina o que esse menino deve ter passado 7 meses dentro do CDP aqui de Pinheiros. Então, quando eu vejo essa questão da Copa, eu fico muito chocado por ver tanto dinheiro público, 30 bilhões de reais, ser jogado fora para um espetáculo que a gente podia assistir pela televisão. E quem fosse rico, comprava o ticket e ia passar umas férias de um mês nos Estados Unidos e fosse feliz. Agora, o que a gente precisa não é futebol. O que a gente precisa é escola, educação, saúde. O que a gente precisa é um país construir uma infraestrutura, não para receber turista, uma infraestrutura para exportar produtos. E nada disso foi feito. E a gente perdeu uma janela de oportunidade e desperdiçamos 30 bilhões de reais. Para encerrar esse ponto ainda, eu quero fazer mais última observação. Acabei hoje de manhã, vindo para cá, peguei o celular, estava vendo o celular, eu vi uma notícia no UOL. Depois vocês deem uma olhada. Dizendo o seguinte, que o estádio do Paraná custou, o Mané Garrincha de Brasília, desculpe, custou 60% a mais que um estádio na Arábia Saudita. Eu conheço a Arábia Saudita, eu já fui lá, fui a negócio, fui a trabalho. A Arábia Saudita você só entra por 2 razões, ou você é muçulmano, ou você tem visto de trabalho. É muito difícil, é um país que não precisa de turista, é muito rico. Você vê aqueles carrões, Rolls Royce, eu gosto de motocicleta, fui numa loja comprar qualquer coisa, eu vi uma loja de motocicleta, falei, deixa eu ver o que tem aqui de motocicleta. Eu vi, tinha uma garagem embaixo, tinha uma motocicleta que era folhada a ouro. Tanta riqueza aquele país tem, tanta, não falta, é opulência. Você não vê tanta riqueza, eu nunca vi, eu pelo menos nunca tinha visto tanta riqueza no mesmo lugar. E a construtora lá, para vocês terem uma ideia, a construtora lá do reino, que é um reino, é do Bin Laden, da família Bin Laden. Eles construíram um estádio, que vocês imaginam a suntuosidade, que é um estádio, que custou 1 bilhão e 200 bilhões, ou seja, 60% mais barato que o estádio Mané Garrincha, que já está completamente sucateado. É esse desperdício de dinheiro. Se na Arábia Saudita eles fazem um estádio suntuoso, num lugar que não tem que portar toda a matéria-prima, eles só estão sentados em cima de um porta-aviões de petróleo. Ponto, não tem nada, não tem uma indústria, não se compra nada. Lá não se produz nada, desistiram. O que a Arábia Saudita faz? Compra terra em países, na Indonésia, aqui no Brasil, na África, planta, põe gado, exporta carne para lá, exporta alimentos para lá, enfim, eles fazem dessa forma, porque concluíram, é muito caro você investir em tecnologia no deserto. É muito caro, é impossível, é areia aquilo ali, é areia. Imagina você plantar um milharal na praia de Copacabana, na praia de Santos, não dá, é impossível. Bom, então, dito isso, a gente vê, e fica aqui o registro, antes de entrar na parte técnica, que a gente vai começar a avançar nessas considerações iniciais, que essa Copa do Mundo é um absurdo. E todos nós, infelizmente, fomos feitos de idiotas. E desculpe a expressão um pouco forte, mas é o único motivo, a única expressão que eu consigo ter nesse momento. E o porquê da Copa?
E o porquê da Copa? Eu acho que tem duas motivações fundamentais do porquê da Copa. A primeira motivação óbvia que a gente fala é o dinheiro e a possibilidade desse dinheiro se multiplicar, já que, por uma determinação, por uma medida provisória do governo federal, o Tribunal de Contas da União ficou afastado da fiscalização das obras da Copa do Mundo. Ou seja, é um dinheiro gasto sem nenhuma fiscalização. Se o dinheiro fiscalizado gasto no Brasil vai parar aonde para, basta abrir os noticiários, hoje não políticos, mas hoje policiais, a gente vê como a Operação Lava Jato, tantas operações que nós temos visto aí, feita pelo próprio governo, feita pela própria polícia do governo federal. Então, o primeiro porquê da Copa é justificar um lucro fácil, uma movimentação de dinheiro sem controle nenhum, uma tremenda lavanderia de dinheiro. A segunda motivação, eu quero crer, se fixa no terreno eleitoral. E eu explico a vocês isso. Tá tendo, inclusive recomendo, está tendo ali na Memorial da Resistência, onde é o antigo DOPS, do ICOD, uma exposição do uso político de Copa do Mundo, futebol e política. Aqueles mais velhos, aqueles que têm uma idade mais ou menos como a minha, ou que têm alguma lembrança, alguma notícia, saberão que em 1970 o Brasil vivia uma ditadura, eram os anos de chumbo. Foi montada uma seleção essa que montada por um membro do Partido Comunista, que foi afastado da Oswaldo Saldanha, que foi afastado de ser técnico da Copa do Mundo. Com aquele time, ganhou-se a Copa do Mundo e botou o Zagallo no lugar, e o Zagallo só coordenava o assunto. Dito isso, o Brasil ganhou a Copa de 70, foi uma euforia em torno do futebol. E o governo, então a ditadura do Médici, saiu proclamando aos quatro ventos, e isso foi uma coisa muito duradoura, que o governo Médici era um governo popular. Em 1970 teve eleições. Não existiam eleições para deputado, haviam dois partidos. A Arena, que era o partido oficial, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Mas naquele momento o MDB, essa oposição consentida, não tinha muito significado. E qual foi o resultado das eleições? Segundo o oficialismo, a Arena ganhou o pleito. Mas você analisando hoje os dados, você verá que a história foi um pouco diferente. 50% dos votos, um pouco mais, um pouco menos, foram brancos e nulos. 32% dos votos foram dados ao governo e 12%, ou um pouco menos, dado ao MDB. Então, na verdade, é o seguinte, as pessoas, o grande derrotado das eleições foi o próprio governo. Por quê? A oposição não consentida, não refletia os anseios da população, a Arena teve 30%, porque tinha uma estrutura muito grande, e o povo votou desorganizadamente, votou branco e nulo, porque não se sentia representado. Em 1972, 2 anos depois, a eleição pelo Congresso, um deputado já falecido chamado Ulisses Guimarães, que em breve será homenageado outra vez por essa casa, lançou-se a candidatura, o anticandidato, ou seja, existia um candidato, a eleição era indireta pelo Congresso, tinha um candidato da Arena, que era o Geisel, General Geisel, e o Ulisses Guimarães lançou-se o anticandidato, dizendo-se logo de início, desde logo, que ele seria um candidato derrotado. Em 1974, houveram eleições e o MDB elegeu até Porsche, inclusive o mais famoso deles, o Oreste Quercia, que teve uma votação esmagadora a despeito de todas as pesquisas eleitorais. Assim, sempre os governos tentam se utilizar eleitoralmente dos resultados futebolísticos. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que, a despeito disso, uma análise mais acurada aponta, a população não se deixa levar por esses eventos. Separa o que é futebol, fica contente se ganhar a Copa do Mundo, é verdade, vai ter um grande carnaval se o Brasil for hexacampeão, creio eu, não vai se refletir no mapa eleitoral. Todavia, eu acredito que algumas pessoas motivadas por uma leitura superficial dos resultados, sem casar, sem evoluir no tempo, chegaram a esta conclusão. Copa do Mundo e eleições são duas coisas. Ganhou a Copa do Mundo, ganhamos a eleição. Não é verdade. 94, nós ganhamos, foi em 94, não foi isso? 94. Os resultados não foram favoráveis ao governo. Uma coisa se desassociou a outra. E nós vemos, hoje em dia, um grande nível de insatisfação da população brasileira. Basta ver, nós tivemos
um protesto, faz quase um ano atrás, em julho do ano atrás, as pessoas saíram às ruas, o movimento teve um refluxo, e hoje não há dia que você abra o jornal, a TV, escute o rádio, que você não veja uma onda de protesto espalhada pelo país. Nós vamos ter um incidente muito grave dentro de em breve, aqui em Itaquera, que é aquele acampamento que o Movimento Sem Teto fez, e tem 2.200 famílias já cadastradas, está com ordem de despejo, e isso tem tudo para ser um novo Pinheirinho, tudo. A confusão está armada. Então, eu quero crer que nos próximos dias, nesse desenrolar de Copa, a gente vai ter tempos quentes aqui e desembocando nas eleições. Não creio que o governo consiga fazer grande uso eleitoral disto, se é esta a intenção. Mas seja como for, a última coisa que nós poderíamos contar é que na democracia, no Estado Democrático de Direito, uma coisa tão fugaz, tão patética, pudesse ser utilizada dessa forma como foi e nós ficássemos calados. Bom, como nós somos advogados, não somos cronistas da vida política, nem econômica do país, vamos ao que nos interessa. Vamos analisar os institutos da Copa do Mundo e falar sobre esse tema aqui nos próximos minutos, para depois a gente chegar a alguma conclusão sobre o tema. Primeira questão, existem vários marcos normativos legais a respeito da Copa do Mundo. O primeiro deles é o Recopa. O Recopa foi feito em torno de 2010. Vocês podem digitar na internet, botar Recopa, vocês verão, uma sequência de determinações legais, mas que entre elas, ao ler, você vai ver o regime diferenciado de contratação que foi feito para a FIFA e suas subsidiárias. O que determina o Recopa? O Recopa basicamente estabelece as normas fiscais e tributárias que vigerão para aquelas pessoas, para a FIFA e para pessoas apontadas pela FIFA no sentido de participarem da Copa do Mundo. E vocês vão ter uma conclusão espantosa. Eu não sei se algum de vocês aqui tem, creio que não, escritório de advocacia ainda não, porque a maioria é estudante, mas alguém da família de vocês já teve um negócio, algum marido, primo, amigo, deve ter um bar, um restaurante, uma loja, enfim, loja de carro, qualquer coisa. E pergunte a eles, essa pessoa, qual é a carga tributária. Vocês vão ficar espantados quantos impostos o Brasil paga. Ou mesmo vocês, como empregado, pegam o olerite no final do mês, vejam quanto você paga. E vocês vão ver lá um desconto de imposto de renda bastante alto. E quando você fala, bom, mas aqui é bom, porque eu pago o imposto de renda e eu tenho de retorno um grande hospital. Aqui no meu bairro, por exemplo, eu moro no meu bairro, eu sou bem atendido no SUS. Você vai falar. Você vai falar, você vai lá ver o desconto em INSS. Não, eu fico satisfeito de pagar INSS, porque eu vou ter uma aposentadoria majestosa quando eu ficar aposentado. Então vocês vão chegar a essa conclusão. Mas vocês lendo a Recopa, vocês vão ver o seguinte. Assim, para construir um estádio, como é que a gente constrói um estádio? A gente tem que ter um projeto arquitetônico, a gente tem que tem que comprar mercadoria, importar coisas, tudo mais e tal. Depois de construir desse estádio, vem a equipe, a delegação, essas pessoas vão receber dinheiro. E depois de receber dinheiro, vão embora do país. Normalmente, se um brasileiro estabelece um negócio, ele vai pagar uma carga tributária tida como uma das mais altas do mundo. No regime de Recopa, há toda uma sistemática de exoneração tributária. Ou seja, todas as pessoas, a FIFA, o COL e todos os agentes, a Confederação Latino-Americana, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, todos os agentes FIFA, pessoas físicas apontadas pela FIFA, comerciantes apontados pela FIFA, tudo levarão o seu lucro isento de imposto de renda. Aí eu pergunto, então para que fazer a Copa? A gente gastou 30 bilhões na matriz de gastos da Copa, dizendo que o dinheiro que viria ao Brasil vai permanecer no Brasil. Não, não vai. Não vai. Vai ser repatriado e livre de impostos. Ou seja, oficializou-se a maior lavanderia de dinheiro, maior lavagem de dinheiro da história deste país, oficialmente falando. Vamos pegar um exemplo
Vamos pegar um exemplo que vai se casar ali adiante. Por exemplo, vamos supor que aqui essa água, que é a água claríssima, que eu estou vendo aqui o nome dessa água claríssima, é uma água autorizada, porque somente pode ser água e produtos da FIFA, no entorno. Lembre-se dessa polêmica, lembra naquela polêmica que a gente vai falar daqui a pouco, que só pode vender ao redor 2 quilômetros do estádio produtos licenciados pela FIFA, autorizados. Então, vamos supor que essa água claríssima, ela seja um produto licenciado marca FIFA. E aquela outra água lá, cristal, esta daqui, não seja. Nós temos duas águas. Bom, em primeiro lugar, esta água aqui, quanto custa uma água dessa? Alguém tem ideia no mercado? R$ 2,00. Então, essa aqui, cada uma custa R$ 2,00. Agora, vamos supor, nessa aqui que custa R$ 2,00, uma água, um refrigerante, ela tem uma carga tributária elevadíssima. Então, do que vocês consomem de água, a água é caro, está mais caro que gasolina isso aqui. E vai ficar mais caro agora com essa seca que está tendo aí. Mais ou menos isso aqui é o custo da água, o resto tudo é imposto, transporte, lucro, a pessoa que é normal, tá certo? Essa mesma água aqui vai ser uma água importada, só que ela vai ser a única água vendida nos 2 quilômetros. Vamos supor que vocês saiam e vão lá, nos 2 quilômetros, assistir o jogo, ou ficar nas imediações, enfim, participar da festa lá. Vocês não vão pagar R$ 2,00, vocês vão pagar R$ 10,00. Oferta, não só tem essa água, você bebe essa, você não bebe nenhuma. Ah, tá caro, então não bebe. Ué, é simples. Quanto vai ser essa água para o fabricante? Eu acho que o fabricante, para botar água, vai ter que pagar a FIFA. Eu acho que nem os 50 centavos, eu acho que os 50 centavos vai ter que pagar para a FIFA para botar água. Porque se ele vai botar, porque ele vai ganhar sozinho. A FIFA com aquele apetite desse tamanho. Então, vamos dizer o seguinte, ainda vamos admitir que 50 centavos seja o custo disso aqui, para ficar no exemplo que a nossa colega ali apontou. Vão levar 9,50. E quanto vai ficar de tributo para o país? Nada. Essa aqui, que não vai ser poder... Mas você sai morto de você e fala, não, R$ 10,00 eu não pago nisso aqui, vou pagar 2 lá fora na Cristal, que é a mesma coisa, né? Você caminhou, quanto a Cristal vai pagar? Pelo menos R$ 1 de imposto vai sair daqui. Ou seja, criou-se uma lavanderia de dinheiro. Como é que se faz lavagem de dinheiro, para vocês entenderem? Assim, o crime organizado, como é que faz? O tráfico, como é que faz? Vocês devem ouvir falar, lavou dinheiro. Mas como é que é essa história de lavar dinheiro? Vamos ser práticos e entender como é que se lava dinheiro. É muito simples, ou não tão simples assim. Lava-se dinheiro o seguinte, você cria o tráfico de droga mexe com quantias consideráveis de dinheiro. Como é que você vai levar esse dinheiro? Você vai ficar enterrando o dinheiro em casa? Aí não, a outra quadrilha do outro bairro sabe, vai te assaltar, lógico. Porque o tráfico não movimenta R$ 1.000, é coisa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Então movimenta dinheiro. O que eles fazem, o crime organizado? Em geral, eles constituem estabelecimentos, por exemplo, restaurantes, que você não controla o fluxo de pessoas. Pode entrar 10 pessoas ou 100, você não sabe. Outro negócio que o crime organizado utiliza, isso vocês devem saber também. Van, sistema de van. Porque quantas pessoas cabem numa van? Não sei. Quem fiscaliza? Não sei. Se eu disser que tem 10 pessoas dentro de uma van, tem 10. Se eu disser que tem 50, tem 50. Ônibus, transporte. Então, todas essas coisas que não têm controle, o crime organizado utiliza-se, falando o seguinte, abre um restaurante, comida muito barata, enche o restaurante e fala que ao invés do resultado ser 1 milhão, o resultado, segundo o crime organizado, é 10 milhões. Paga o imposto direitinho, e você lavou dinheiro a 12%, 15% pelo lucro presumido, pelo simples, dependendo da modalidade. É assim que funciona. Por isso que o crime organizado nos Estados Unidos tem a rede de pizzaria, a máfia tem a rede de pizzaria. É por isso que de vez em quando você vê em restaurantes aqui em São Paulo muito grandes, assim, muita gente, e a comida muito barata, que você fala, poxa, uma vez abriu, quando o Jogo do Bicho ainda tinha uma certa expressão, ali na Angélica abriu um restaurante. Eu ficava impressionado, você via carne, tudo quanto era tipo, lagosta não, camarão, isso, aquilo, outro. Eu falei, mas como é que pode? O preço que você comia não pagava quando você estava lá. Aí eu descobri que o dono era um famoso bicheiro de São Paulo, que tinha um escritório no mesmo prédio onde funcionava esse tal restaurante aí. Então, tá na cara. Era dele, o restaurante estava na cara. Então, para ele colocava 10 pessoas, dizia que botava 100, lavava o dinheiro dele. Então, esse é o sistema. No caso da FIFA, não. No caso, assim, não. Não é nem necessário fazer o esforço, é só dizer que a gente FIFA e que o lucro foi tanto. Quem vai fiscalizar? Então, outra coisa, eu sou advogado, vocês são advogados. Serão advogados em sua maioria.
Eu pago, se eu prestar um serviço na pessoa física, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Quanto vai pagar alguém, um árbitro, um jogador, um auxiliar, um advogado apontado pela FIFA como consultor FIFA, como agente FIFA, como qualquer coisa FIFA? Zero, nada. Então vocês veem, aquele princípio da igualdade esculpido no artigo 5º da Constituição Federal foi relativo. Todos são iguais à lei, perante a lei, independente de sexo, cor, condição social, blá, blá, blá. Mas parece que pelo esse regime do Recopa, alguns são mais iguais que alguns. E isso que vai acontecer e vem acontecer nesse país. Ou seja, o dinheiro para financiar a obra pública, o dinheiro para financiar os estádios, que não vão servir para nada, até um juiz lá de Manaus falou, vamos fazer presídio aqui, já que não vai fazer nada, faz um presídio. Eu também acho que devia fazer um presídio, uma escola, qualquer coisa, sei lá, na destinação na arena de Manaus. O dinheiro é de graça, não paga imposto, e o lucro já está garantido. Por isso que o Jerônimo Valk hoje falou, pessoal, não vá para o Brasil não, que vai ter confusão. Como é que você vai se deslocar de Manaus para Fortaleza? Como é que você vai assistir um jogo em Fortaleza e vai para o Rio Grande do Sul? Não tem. Daqui a Fortaleza são 5.000 quilômetros, se eu não estou enganado. Como é que você vai pegar um carro 5.000 quilômetros vindo de Fortaleza até aqui? Descendo. É um passeio bonito, mas não é um passeio que você faça. Eu acho que, no mínimo, para você fazer um passeio desse de 5 dias, e para São Paulo, você vai gastar aí uma pessoa dirigindo bem, de carro, uns 5 dias, 1.000 quilômetros por dia. Eu não gosto muito de dirigir tanto assim, mas eu acho que 1.000 quilômetros é uma boa média para você não ficar muito cansado. Avião está uma fortuna. Avião está um preço impraticável. Eu escutei outro dia uma pessoa falando assim, eu queria assistir o jogo da Itália. Sempre uma pessoa descendo italiano, eu escutando a conversa. Eu fui comprar para Manaus. Sabe quanto a passagem aérea? Ele comentava com o colega dele lá, o amigo dele. R$8.000. Como é que vai ser um negócio desse? Então, a Copa do Mundo foi aquela festa. Tem a música do Cazuza, que fala que fizeram a festa e não foi antes dele nascer. Né? E ele não foi convidado para essa festa. É a mesma coisa conosco. Fizeram a festa com o nosso dinheiro e a gente não foi convidado para participar dela. E a gente ainda, aqueles que assim falam, e eu fiz isso, já por escrito algumas vezes, fui chamado por um deputado do PT de impatriota, que eu sou impatriota porque eu fiz uma reflexão. Então, para ser patriota, a gente tem que aceitar tudo que as pessoas falam, a gente não pode refletir. Bom, se o regime da Recopa fosse só isso, ainda estaria bem. Agora a gente vai para um instrumento chamado Lei Geral da Copa. O Lei Geral da Copa, que recentemente o Supremo Tribunal Federal foi chamado, para minha surpresa e a surpresa de alguns, declarou que é constitucional. Eu não vou discutir aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, até porque é inútil. Eu só vou apontar alguns aspectos da lei, sendo ela constitucional ou não, na minha opinião. Ela é constitucional porque o Supremo assim o disse, então acabou. Agora, na minha opinião, como advogado, eu acho que existe um enorme conflito entre a Lei Geral da Copa e o sistema montado pela Constituição de 88. E eu vou pegar alguns aspectos da Lei Geral da Copa para que os senhores tenham noção do que é essa Lei Geral da Copa. Essa Lei Geral da Copa ela foi gestada junto a outros 2 instrumentos legais para que funcionasse o Brasil de acordo com as normativas da FIFA. Em 2007, quando o Brasil se candidatou a ser país sede da Copa do Mundo, ele assumiu um conjunto de compromissos. Esse conjunto de compromissos que o Brasil assume a partir de 2007 é um modelo que passou a ser utilizado em Copa do Mundo e vai ser revisto, porque não funciona, pela FIFA. O primeiro teste foi na África do Sul, e o modelo na África do Sul funcionou relativamente bem, porque havia 2 fatores preponderantes na África do Sul. Era um país recém-saído de uma guerra, a África do Sul durante anos ficou uma guerra civil, entre a população branca e a população negra, na África do Sul, elegendo um presidente Mandela, e o presidente Mandela, já afastado do poder, que não quis cumprir o segundo mandato, não quis ir para a reeleição, ele pediu a união de todos para salvaguardar a África do Sul. A África do Sul é um país que tem enorme déficit de direitos humanos e democracia. Então, esses 2 fatores, a unidade pedida pelo Mandela, que é uma autoridade que recentemente faleceu, a quem a gente rende todos os tributos, e o fato do baixo índice de democracia no país permitiram que um modelo fosse desenvolvido na África do Sul. E esse modelo deu tão certo na África do Sul que resolveram implantar no Brasil,
na Rússia e no Catar. A Rússia, todo mundo sabe, não é lá um grande exemplo de democracia. Aliás, eu acho que não é nenhum exemplo de democracia. O Catar, muito menos. No Catar, a moça que sai de saia, que não seja cobrindo o tornozelo, ela é chicoteada nas pernas. Ela fica de olho e fora. Fica assim, a moça lá do Catar. A estrangeira é obrigada a cobrir com véu a cabeça. Mas esses países, eles são países que têm baixo índice de democracia e direitos humanos. O Brasil tem uma situação um pouco parecida, mas tem uma população hoje acostumada a enfrentar nas ruas as discussões políticas, protestar. E foi feita toda uma montagem legal que não foi feita para a Copa da Alemanha, e muito menos para a Copa Americana, porque na Copa Alemanha sequer a população foi chamada a assinar a um plebiscito para ver se concordava que os estádios fossem construídos com dinheiro público, e elas se negaram porque achavam que a prioridade deveria ser a construção de hospitais, escolas, melhoria da malha ferroviária, enfim, melhoria das condições da população, e simplesmente foi um outro modelo. Mas o modelo adotado pelo Brasil é um modelo calcado em algumas coisas que nós vamos falar. O primeiro pilar, eu já falei, que é o Recopa, ou seja, isenção total de tributo. O segundo é uma proteção total à marca FIFA e a que aponta a FIFA. E o que a FIFA apontar como interesse seu. Não precisa registrar no INPI, não precisa fazer aquele registro que a gente faz, desenvolver o nome da marca, tal. Não pode. E eles construíram uma legislação que foi aceita. E sobre o argumento, isso que é mais estarrecedor, sobre o argumento frágil, tosco, realmente tosco, que é constitucional a lei, porque o Brasil assumiu o compromisso em 2007, foi isso que o Supremo disse, falou, não, a lei geral da Copa é constitucional, porque faz parte do que o Brasil assumiu esse compromisso. Então quer dizer o seguinte, um único cidadão, presidente da República, ainda que votado pela maioria da população brasileira, reflete a opinião geral nossa. Pode contratar. Está certo que o filho dele, segundo ele próprio, é um gênio dos negócios, é o Ronaldo dos negócios. Ele era porteiro de zoológico, nenhum demérito por ser isso, e se tornou um empresário aí de sucesso. Então, mesmo essa pessoa que tem essa capacidade, essa genialidade, ele é capaz de pensar por todos nós e contratar. E o Supremo diz, o Brasil assumiu. Eu não assumi compromisso nenhum. Pelo contrário, eu já disse, eu sou um patriota, eu não assumi esse compromisso, não me sinto na obrigação de nada em relação a essa Copa do Mundo. E esse compromisso passa a gerar reflexo na nossa vida cotidiana. Primeiro reflexo que a gente faz, saibam vocês o seguinte, os jogadores que fizeram a Copa de 58, 62 e 70 terão direito a uma aposentadoria, além do pagamento dos atrasados, porque ganharam a Copa. Me parece que o atleta profissional, ao ganhar uma disputa, ele não fez nada mais que sua obrigação. Ele foi pago para aquilo. Eu ganho uma causa, eu sou advogado, eu ganho uma causa, seja ela qual for, eu sou remunerado para isso. Eu tenho meus honorários. Seja de sucumbência, sucesso, combinado antes, enfim, não importa, eu recebi. E se eu quis fazer de graça é um problema meu. Mas eu nunca vou receber uma aposentadoria porque eu cumpri minha obrigação. Mas a primeira coisa é o seguinte, nós estamos pagando uma aposentadoria para jogadores. Não que eles não mereçam, merecem. Mas não nesses termos. Todo mundo merece uma aposentadoria. Não nesses termos. O Pelé é um homem rico, muito rico. Ele merece uma aposentadoria? Merece que nós paguemos a ele? Não merece, desculpe. Ele é uma pessoa extraordinária, jogando bola. Quando ele começa a falar algumas coisas, ele vai no Congresso em 1970 e diz no Congresso Nacional Brasileiro, falou, o povo brasileiro não está preparado para votar, ou seja, justificando a ditadura militar. Então o Pelé, às vezes, quando ele fala, tem dois cidadãos, o Pelé e o Edson Arantes. O Pelé é uma pessoa que eu admiro muito, o Edson Arantes eu já tenho minhas reservas em relação a ele. Isso é positivo? Eu creio que não, mas isso também não é um grande problema. Falar, a gente desperdiça tanto dinheiro, desperdiçamos dinheiro com o Estado, o que é desperdiçar um pouco mais, um pouco menos, dá na mesma. Mas eu acho que o central mesmo, o que existe de central, é que o Brasil abre mão, em vários momentos, de sua soberania nacional, ao aceitar o chamado pacote FIFA. Primeira coisa, eu gosto de trabalhar muito com exemplo que facilita a compreensão. O primeiro exemplo, você compra uma camiseta no camelô. Você está andando na rua. Por que você comprou a camiseta no camelô? Por uma única razão. A camiseta oficial está quanto? 300, 400 reais, não é isso que eles estão cobrando por aí?
Então, mas a camiseta lá no camelô, aquela Tabajara ali da 25 de março, está quanto? R$30, R$40, está bom o preço. Eu sou patriota, eu vou botar a camiseta, vou lá torcer na casa do Marcão, torcer com o Marcão, tomar uma cerveja lá, na casa dele. Põe. A senhora, o senhor que fizer isso, está cometendo um crime. Utilização de símbolo falso da FIFA. É crime isso. Utilizar qualquer produto. Ou seja, você quer camiseta do Brasil da Copa? Não compre camiseta no camelô, não use, não pinte, não invente, porque você está cometendo um crime previsto na lei geral da Copa. E você pode ser processado, inclusive preso, em flagrante delito, e passar todo aquele vexame de você para a cadeia, vai descer lá para o presídio, junto com a população carcerária, aí vão chegar e falar, ô ladrão, o que você fez? Eu comprei, estou usando uma camiseta aqui. Os caras, mas que criminoso, já não se fala mais criminoso como antigamente. Que porcaria de criminoso é você? Você vai passar vexame no mundo do crime. Bom, esse é o primeiro crime, copiar símbolo oficial da Copa. Então, aqueles que têm filho pequeno, se for desenhar um escudo da seleção, não permitam isso, o menino pode ir preso. Vai para a Fundação Casa, lá vai passar uma temporada na Fundação Casa. Não, se você é professora de escolinha, não dê temas da FIFA para os seus filhos, alunos desenharem. Não permita que seus filhos usem roupa verde e amarela que lembre de alguma forma símbolos da FIFA, ou aqueles protegidos pela FIFA, que eu não sei quantos são. Marketing. A pena é de reclusão de 3 a 1 ano. No final não vai haver cumprimento nenhum de pena, porque até você ser processado a lei, e a lei sair em vigência, ela vige até o final do ano. Então, como a lei vai sair, vai deixar de existir, você não pode ser punido por uma lei que não existe. Agora vamos falar o artigo 33, se eu não me engano, que é o marketing por emboscada. É o 33? Então o 31 é o... o 32, marketing de emboscada. O que é marketing de emboscada? Agora eu vou dar um exemplo, que ela quase estraga meu exemplo. A gente tem que cuidar de várias coisas aqui ao mesmo tempo. Marketing de emboscada, vocês viram, foi o que aconteceu na África do Sul. O que acontece? Foram a um estádio, umas meninas holandesas muito bonitas, modelo, e toda vez que a câmera filmava, elas levantavam, estavam vestidas laranja, embora só laranja não fosse nada mais que uma camiseta laranja, levantava. Ou seja, elas pegavam uma situação onde e promoviam, segundo os promotores do evento, promoviam outra marca de cerveja que não a marca que elas fizeram. Isso é marketing emboscado. Então, amanhã, por exemplo, se a gente resolver ir ao estádio e vamos fazer a torcida FIFA, fazer a torcida OAB, vamos pegar os estudantes, advogados, a gente tem aqui alguns ingressos, vamos fazer, a gente vai tudo camiseta da OAB, a hora que filmar, a gente levanta e grita, é o que todo mundo faz, não é isso? Você não vê em show, a hora que passa a câmera todo mundo faz assim? Não pode, é marketing emboscado. Ou seja, você não pode aparecer mais que a própria marca da FIFA. Agora eu fiquei imaginando, outro dia deu o seguinte exemplo, né? Uma moça ou um rapaz bonito que chame a atenção. Até quando eu dei essa palestra, uma moça que estava sentada na primeira fila falou, já sei, o gato do metrô. Eu falei, que gato do metrô é esse? Aí eu fui pesquisar a história do gato do metrô, era um rapaz, vocês viram, você deve saber da história lá do segurança do metrô, né? Daí eu fiquei sabendo que tinha um coveiro gato também. Tem o coveiro gato e tem o mendigo gato também. Então, vamos dizer o seguinte, que o coveiro, o mendigo, eu só não vi o advogado gato ainda, mas vai aparecer. Eles chamem a atenção mais do que deveriam chamar a atenção. É um marketing emboscada esse. Vamos imaginar que o gato do metrô peça a camiseta, irmão dele, o gato do metrô, não desfazendo o senhor, mas só usando o gato do metrô. O gato do metrô peça essa camiseta emprestada dele. O gato do metrô vai com essa camiseta. É marca. Filmaram o gato do metrô, porque é uma instituição nacional o gato do metrô atualmente. Filmaram, vai preso. Você vai junto, porque você é coautor, é quadrilheiro, emprestou. Esse é o marketing emboscado. Ou seja, a FIFA protegeu tanto que está proibido você usar outra camiseta que não seja oficial e chamar mais atenção que o próprio evento. Esse é o marketing de emboscada. Agora tem o marketing de associação. O que é o marketing de associação? Isso aconteceu na África do Sul, já dei o exemplo das meninas que se levantavam. Agora eu vou dar o exemplo do marketing por associação. Durante a Copa do Mundo da África do Sul, de 2010, uma empresa aérea regional, pequena, regional, eu não saberia comparar aqui no Brasil, mas essas empresas de aviões, que fazem só voos regionais, ela pintou
os aviões dela com as cores da África do Sul, escreveu Copa 2010. Ela foi processada, porque é proibido fazer qualquer associação com a Copa do Mundo. Quer dizer, eu tenho uma firma, uma empresa de turismo, ou uma empresa, um escritório de advocacia, ou qualquer coisa. Eu resolvo fazer uma promoção para os meus clientes. Falo assim, eu vou convidar 10 clientes meus para irem no jogo. E eu faço assim, ou numa loja, vamos falar uma loja, um escritório de advocacia é um exemplo muito ruim, porque não mobilizaria, mas uma loja resolve promover, uma loja grande aqui de São Paulo resolve promover 5 ingressos, compra 5 ingressos da Copa do Mundo e vai dar para os melhores clientes, o sortear naquele dia, um supermercado, qualquer coisa. Está proibido. Está proibido você se associar. Então, qualquer forma de, direto ou indiretamente, você utilizar o símbolo da FIFA, ou os símbolos considerados protegidos da FIFA, não só constitui um ilícito civil, mas, sobretudo, a prática de crime. E fica meio esquisito, porque essa prática criminosa, esses 3 crimes que eu mencionei aos senhores e senhoras, eles são temporários, ou seja, vigem durante a Copa do Mundo. Eu nunca vi uma legislação penal, não existe um exemplo dentro da história do Brasil, ao menos, de uma legislação temporária, ou seja, tem tempo para usar, tempo de vigência específica. E trata-se, na verdade, um autêntico direito penal de autor, que visa proteger não o bem jurídico, ou seja, a sociedade, e sim visa proteger o autor de investidas da população, ou seja, a população passa a ser um suspeito em potencial. E a FIFA está protegida. E toda a máquina do judiciário, nesse momento, também está virada para apontar contra a população, visando o direito penal de autor. Mas não é só isso, nós temos mais coisas ainda, além disso. Tem várias e várias coisas. Eu falei da aposentadoria, mas eu vou falar de uma coisa que realmente me chama muito a atenção. Eu sou uma pessoa, por força da profissão, advogado, eu viajo com alguma frequência. Toda vez que eu chego no aeroporto, ou toda vez que eu cheguei na minha vida no aeroporto, os senhores também, qualquer pessoa do mundo, ela é obrigada, ou tem determinados países que cobram, como os Estados Unidos, pedem um visto, ou você paga o visto no aeroporto, ou o visto é gratuito, mas você estampa o seu passaporte. Você vai daqui ao Uruguai, se você for carteira de identidade, isso não vale, mas se for com o seu passaporte, você vai daqui ao Uruguai, que é o país talvez mais perto que a gente tenha, você vai ter uma estampa aqui no seu passaporte. Você vai para a Argentina, a mesma coisa, com período de permanência em qualquer outro lugar. E também as pessoas que chegam aqui ao Brasil, se vocês chegarem alguma vez do exterior ao Brasil, vocês vão notar que tem 2 filas, dos brasileiros e dos estrangeiros. Alguns estrangeiros, para ingressar no país, como no caso dos americanos, pelo princípio da reciprocidade, são obrigados a ter um visto americano no passaporte. Caso contrário, não ingressam no país. E isso significa o quê? Soberania nacional. Eu escolho esse senhor para entrar no Brasil e não escolho determinada pessoa para ingressar. É o ato soberano que o país tem. Eu quero você, mas não quero você. Soberania. Para espanto de vocês e nosso, essa questão da soberania, essa questão do visto foi afastada, ou seja, quem concede visto e quem determina que pode entrar no país é a FIFA durante o período da Copa do Mundo. Ou seja, todas as pessoas, mesmo um criminoso procurado pela Interpol, um traficante, qualquer que seja, o presidente da FIFA, quem quer que seja, vai ingressar no Brasil e quem vai emitir, vai determinar que pode entrar ou não é a própria FIFA. Se isso não é perda de exercício de soberania, eu não sei mais o que seria. E os exemplos ao longo dos 72 artigos da lei da Copa, geral da Copa, elas se repetem sempre no sentido de estar protegendo a FIFA em detrimento do Brasil. Nós já vimos o seguinte, que a FIFA não paga tributo nenhum, que a FIFA estabeleceu regras específicas no direito penal, e vamos ver também o seguinte, o cerco estratégico às cidades. Isso sim é uma grande violação dos direitos humanos. Populações têm sido removidas à força de seus locais próximos. Exemplo mais bem acabado é a aldeia Maracanã, do lado do Maracanã, uma população de descendentes de índios brasileiros foram desalojados de lá. Mas não só bastasse desalojar as grandes obras que têm afastado a população, estabeleceu-se que no perímetro de 2 quilômetros ao redor do estádio, dos estádios, aonde haverá a Copa do Mundo, a FIFA determina o que pode ser comercializado ou não. Então, pegando o exemplo de Itaquera, que eu já me informei sobre esse assunto, Itaquera tem um grande comércio, é um bairro
que se encontra um pouco, que tem uma vida própria, dada a distância, que ele é grande, porém um pouco distante do centro de São Paulo. Existe um comércio local. As pessoas não vão sair de Itaquera, vir a Moema, por exemplo, para comprar alguma coisa. Não, vou comprar lá, porque se botar o tempo que vai gastar, o dinheiro que vai gastar com transporte, gasolina ou metrô, e fora a condução, e fora carregar o inconveniente de carregar, então existe uma série de bares, restaurantes, tudo mais, tal, ao redor do estádio, próximo ao estádio, que está lá antes do estádio existir. Inclusive o shopping. Então o shopping vai ter. O shopping, por exemplo, que eu não sabia, você estava dando informação nova, o shopping que está situado nesse perímetro de 2 km não vai poder vender comida, a não ser a própria comida da FIFA. Ou seja, a Dona Maria, que tem uma pastelaria ali, a 1 km do shopping, que vive daquilo, antes do estádio existir, ela não vai poder vender água, não vai poder vender Coca-Cola, não vai poder vender café, não vai poder vender nenhuma marca que seja licenciada da FIFA. Porque existe um cerco estratégico onde a FIFA determina em 2 quilômetros ao redor do estado o que pode ser comercializado ou não. E claro que somente vai poder ser comercializado os produtos chamados FIFA. Então, isso vai causar um grande impacto econômico, além de ferir todas as leis e disposições legais no Brasil no que diz respeito ao direito de concorrência e ao direito e a despeito do que diz a questão do consumidor. Basta ler o Código do Consumidor, se vocês já tiverem essa matéria, vocês vão ver que a concorrência é livre, você não pode fazer ou pelo direito concorrencial, ou seja, direito do CAD, ou pelo ponto de vista do consumidor, você está afetando artificialmente as regras de mercado. Então, a Dona Maria, sinto muito, durante 30 dias não vai poder ganhar dinheiro. Agora, quem vai pagar as contas dela, eu não sei quem é. E se ela vender algo, ela corre o risco de ser presa, porque ela comete um daqueles 3 crimes aí. Tal. E quem vai tomar conta disso? Bom, aí a gente vai um problema também sério, porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ou qualquer polícia, não tem condições de fiscalizar, fazer segurança, vai ter protesto, é óbvio que vai ter protesto, vai ter uma baita confusão, vai ter que proteger, vai ter assalto, vai ter tudo isso multiplicado. Não vai poder proteger direito os arredores do estádio. Então a FIFA vai trazer segurança. E que segurança ela vai trazer? Muito provavelmente vai trazer a segurança que fez firmas de segurança internacional. Exemplo, a Blackwater. A Blackwater é uma agência de mercenário que teve no Iraque e assassinou o povo iraquiano. Tem uma longa fila, uma longa lista de serviços prestados à humanidade, essas firmas de segurança internacional, que são firmas de mercenários. Então vão trazer mercenários internacionais para prender as pessoas aqui do Brasil. Então é uma coisa realmente que a gente vai verificando ponto a ponto e vai se indignando ponto a ponto que é. Agora tem mais 2 pontos aqui, a gente já está quase 1 hora, e eu gostaria de falar que eu dei uma pequena contribuição, e eu gostei muito que a minha contribuição, que eu ajudei a não que esse projeto não saísse, através de uma contribuição, através de debates e através de artigos que eu escrevi. Um é a lei do terrorismo. A lei do terrorismo é uma lei draconiana, uma lei que estava no Congresso para ser aprovada e pegava crimes como manifestação, ou seja, essas manifestações que a gente viu, e punia o cidadão com 15 anos de cadeia. 15 anos de cadeia. Eu fiz um longo artigo na Consulex. Esse artigo teve a Consulex, uma revista muito influente em Brasília, não tão influente em São Paulo, mas ela serve ao Congresso Nacional, e o artigo que eu escrevi foi citado em alguns debates em torno do Congresso Nacional, talvez não pela qualidade técnica dele, não é isso que estou querendo dizer, é o seguinte, mas pela contundência a demonstrar que era uma ofensa aos direitos humanos, e essa lei não foi aprovada e não está em tempo de ser aprovada. Ainda bem, porque essa lei, a lei do terrorismo, ela visava única e exclusivamente a atingir o movimento social. Ou seja, era proibido manifestações. Ponto, a lei era isso. Falasse manifestação violenta. Bom, uma briga de torcida, que é um fato absolutamente lamentável e condenável, eu não consigo entender porque uma torcida briga com a outra, não entra na minha cabeça isso, por mais que me expliquem, eu perguntei desde o coronel, o comandante da Baixada Santista, perguntei a ele, falei, coronel, por que um cidadão se mata com outro cidadão numa arquibancada, enquanto o time que joga lá não está nem aí para ele? Se oferecendo R$10 a mais para o jogador, ele vai embora. Por quê? Porque é isso. Eu não consigo entender essa briga. Ele falou, também não. Essa pergunta já me fizeram, também não entendo. Já perguntei para o torcedor, mas por que, afinal de contas, você briga por um jogador que joga no seu time e amanhã pode estar jogando no time de adversário? Ele também não soube explicar, porque gosta de brigar. Então, aí já é um outro problema. Mas, enfim, até um briguento que causa um tumulto no estádio, que é um fato lamentável, repito, que não apoio, mas longe disso, ele pode ser um briguento, um arruaceiro, deve ser afastado do estádio, deve ser punido exemplarmente, mas longe de ser um terrorista. Longe de ser um terrorista. Porque se o menino que briga no estádio, um homem que briga no estádio é um terrorista, aquele faz uma manifestação, é um terrorista. Ou talvez a minha manifestação aqui,
alguma pessoa para ficar aterrorizado, para falar, não, fiquei aterrorizado, Martim, me aterrorizando. E lá vou eu 15 anos na cadeia. Me mudo 15 anos lá para Papuda, fico lá na Papuda, só que eu não sou uma pessoa muito conhecida, vou ter que ficar lá com a massa carcerária, coitado de mim. Será que eu sobrevivo 15 anos lá, porque eu aterrorizei alguma pessoa da minha palestra? Não, é evidente que não. Agora, então, são leis que voltavam a controlar e reprimir o movimento social. Mas essa lei, graças a Deus, ela, devido ao clamor intenso, não só, e veja, quando eu falo que meu artigo colaborou em parte, porque também teve a Avaz, teve uma série de organizações, a Anistia Internacional, uma série de organizações e pessoas comprometidas com os direitos humanos que se opuseram e, graças a Deus, ficou congelado. Há uma outra lei, um outro projeto que era tão ruim quanto essa lei, tão ruim ou pior, que também dei minha colaborada aí para, junto com outros setores da sociedade, que era o projeto do senador Marcelo Crivella. O projeto do senador Marcelo Crivella era um absurdo, que proibia a greve, era o AI-5 da Copa do Mundo. Proibia greve nas cidades locais onde haveriam jogos, nos serviços tidos como essenciais. Então, a hotelaria passou a ser um serviço essencial. Olha, se você retirar a única arma que o trabalhador tem na vida é a greve. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando não se chamava, só se chamava Luiz Inácio da Silva, ele se tornou conhecido no país através das greves do ABC. A única arma que o trabalhador tem na vida é a greve, é a última. É quando nada mais pode. E você vai retirar da categoria a possibilidade de fazer greve, proibir e criminalizar isso? Não, não é possível. Não é possível. É inaceitável uma coisa dessa. Bom, esses são os 4 principais marcos legais da Copa do Mundo, são algumas indicações para vocês desenvolverem um estudo. Eu acho que esse tema, eu já repeti na palestra passada, e fica aí a dica, né? O hashtag, hoje em dia a gente fala assim, né? Estou ficando moderninho. Outro dia falaram para mim fazer um selfie, eu falei, o que é isso aí? Eu não sei que troço é esse aí, eu descobri. Eu sempre consulto os mais jovens para me explicar esse linguajar novo. Mas aqui eu acho que aqueles que pensarem, refletindo, construírem uma reflexão e tiverem na beira de fazer um TCC sobre os aspectos legais da Copa do Mundo é um belo TCC, é um TCC muito bacana. Dica, compre jornal, recorte todas essas manifestações, essas frases, estudem todo esse entorno aí, estudem na Copa do Mundo e vocês vão fazer um TCC inovador. Então, um TCC de final de curso muito bacana, colado na realidade, que dá desdobramento. Vocês viram, eu falei sobre lei de imigração, é um TCC. Eu falei sobre direito penal de autor, outro TCC. Eu falei sobre direitos humanos, outro TCC. Falei sobre Código do Consumidor. Então, é tão profundo, as mudanças que haverão nesse período, que eu acho que dá inúmeras variantes, você não precisa fazer uma coisa geral, mas você pode pegar um tema específico e estudar direito comparado, em tempos usuais e normais e tempo de Copa do Mundo. Segurança jurídica. Bom, e eu vou para a conclusão. E a conclusão não é minha. A conclusão eu me apropriei de uma pessoa que não é nenhum intelectual, pelo contrário, é um jogador de futebol. Mas eu achei que é um homem inteligente. Eu não tinha muito, não o conheço, eu o conhecia, não conheço pessoalmente, mas eu o conhecia por jornal pela irreverência dele, que é o atual deputado Romário, que me surpreendeu muito, muito. Romário foi uma pessoa que me surpreendeu muito. No Rio de Janeiro, se eu fosse carioca e votante, conhecendo, eu teria ele como uma das referências para votar. Mas eu sou paulista, voto aqui em São Paulo. Mas Romário disse uma coisa extraordinária. Ele falou... perguntaram a ele sobre a Copa do Mundo, todo mundo sabe que tem uma postura muito crítica em relação à Copa do Mundo, e ele disse o seguinte, perguntaram a ele se ele ia torcer pela Copa do Mundo. Ele disse o seguinte, fora do campo a gente já perdeu a Copa, já tiraram tudo que é nosso, então vamos apoiar a Copa do Mundo, que é o que nos resta, vamos torcer. Então a recomendação que eu fico para vocês é o seguinte, a Copa do Mundo é um desastre nacional, é uma coisa inoportuna, não há justificativa ética, legal, moral, num país com tantas e inúmeras carências que existem, que tem como o Brasil, um país que você viaja para o interior, nas cidades próximas de São Paulo, que sofre um processo de miserabilidade econômica, não tem justificativa nos termos que foi proposta a execução de uma Copa do Mundo, com tantas carências, com tantas precariedades que existem nesse país. Mas, como já disse, já que o mal está feito, vamos torcer para a Copa do Mundo, torcer que ganhe, porque fora do jogo, fora do campo, o brasileiro já perdeu.
É isso, muito obrigado pela essa manhã que eu compartilhei com os senhores. Muito obrigado.